Bom, para iniciar o segundo bloco de palestras, convido o Rogério Dias dos Santos, gerente de engenharia de manutenção do Grupo SBF, com o tema LED no varejo. Bom dia a todos. Bom, agora mais tranquilos, já alimentados, vamos à segunda rodada. Eu pretendo aqui passar a todos uma ideia, pelo menos aproximada, de uma experimentação que a gente fez, tá? Bem sucedida no grupo, e a ideia não está no papel, realmente uma experimentação com resultado que eu quero expor aqui. Claro, não vou entrar nessa situação na área técnica profunda, não é essa a ideia, é apresentar a vocês os resultados que a gente obteve, que são, a nosso ver, excelentes, e passar a ideia a vocês do que é essa aplicação. Tá? Então, primeiramente, eu vou fazer a minha apresentação, vou apresentar a vocês o Grupo SBF, o que a engenharia de manutenção pratica lá na empresa, a melhoria constante, que é o que a gente tem como meta sempre lá no grupo, os resultados que nós obtivemos, a conclusão e os contatos nossos. Tá? Bom, como já foi apresentado, me chamo Rogério Dias dos Santos, eu sou engenheiro eletricista, eu tenho também, fiz há pouco tempo, especialização em automação industrial e predial, e também fiz gerência de engenharia de manutenção, sou pós-graduado. Sou tecnólogo eletrônico e gosto muito de tecnologia, sou muito aficionado por isso. Tá? Já atuei em empresas de instaladoras prediais, automação industrial e predial, na indústria mesmo, shopping centers e agora varejo. Há 5 anos atuamos no grupo SBF, tá, que ele compreende aí as lojas Centauro, Nike by Tênis, a Nike como exclusividade, que o proprietário do grupo hoje ele conseguiu 10 anos para a instalação das lojas Nike, né, comercialização. Então, nós temos aí o grupo hoje, o grupo de engenharia de manutenção, é responsável por 230 pontos de venda, mais um CD hoje instalado em Extrema, que é o CD onde nós distribuímos a maior parte das mercadorias. Estamos fazendo um outro agora, provavelmente em agosto inaugure aqui em São Paulo. Temos um outro lá em Minas Gerais também, que é só direcionado ao comércio eletrônico, o e-commerce. E temos aproximadamente hoje, o grupo é responsável por 190 mil metros quadrados. Tá? Eu sou sócio, membro também da Abraman e agora da Biese. Para uma ideia geral, hoje, o grupo SBF, as lojas, elas são compreendidas no território brasileiro praticamente todo, com exceção a 3 estados apenas, o restante nós temos loja. Tá? Então, a maior parte, sem dúvida, ela compreende a região sudeste, né, um número de lojas bastante grande em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E hoje, a engenharia de manutenção, que nós somos responsáveis, nós tratamos de todos os itens de loja, né? Então, desde ali, iluminação, a parte de mostruário, a pista da loja, que é a marca registrada, toda a parte de forro, luminosos, o luminoso de fachada da loja, o luminoso externo, aqui em São Paulo e como no Rio de Janeiro, pela lei Cidade Limpa, não é possível em outras, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro ter, né? Parte elétrica toda, estoque, sprinkler, ar-condicionado, sistema de detecção alarme de incêndio e máquina de encordoar e também a parte de no-breaks, né? Então, pensando nesses itens todos que nós falamos, a gente sempre se preocupa com o retorno do investimento. O que hoje venda representa para nós,
os custos operacionais, nós temos que estar sempre preocupados com isso. Então, a melhoria constante que a gente comenta é exatamente o foco de que a gente tem que reduzir como engenheiro, aí falando particularmente da equipe, é exatamente pensando em reduzir os custos operacionais da loja. Tá? Então, quanto mais eu conseguir fazer esta redução, melhor o ponto de venda vai ter de resultado. Tá? Então, pensando nesse papel, nós começamos a fazer pesquisa em termos de todos aqueles itens que eu passei a vocês, onde nós poderíamos ter a melhor aplicação de algo que resultasse numa economia. Tá? Porque existem situações que elas não podem ser alteradas, que geram um impacto muito grande no processo, e o investimento, o payback, se torna inviável. Então, nós temos que pensar mais a curto prazo, ações, normalmente, algo que não demande um investimento, algo que possamos fazer que demande um retorno mais imediato. Então, nós começamos exatamente, dentro daqueles recursos todos, né, de fazer mais com menos, nós começamos a procurar aqui menor número de manutenções, consumo de energia elétrica, descarte de materiais, a buscar exatamente iniciativas que pudessem promover esse retorno. Né? Então, nós, como, claro, minha formação, nós começamos a imaginar que alguma coisa dentro da energia elétrica para o varejo já traria um retorno sem um investimento muito forte. E foi exatamente nessa busca que nós já começamos a promover. Nós verificamos que as contas de energia elétrica hoje, a grosso modo, nós gastamos em torno de 17 milhões de reais por ano só em energia elétrica no grupo, para alimentar todos esses 230 pontos de loja, mais o centro de serviços na Lapa e mais Extrema. Então, é um valor realmente que qualquer iniciativa que nós possamos promover vai gerar algum resultado. Então, nós começamos a fazer revisão de contas de energia elétrica, que nós verificamos que quando o ponto de venda ele oficialmente ele passa a existir, podemos ter algum enxugar ali, alguma iniciativa que faça uma redução, primeiro na conta, né, e depois propriamente na iniciativa. Então, este aqui é só um cenário da loja que nós utilizamos como exemplo, tá, que eu vou mostrar a vocês. Então, quando começamos os trabalhos, na época, nós tínhamos mais ou menos esse consumo aqui na conta de energia elétrica, e a demanda contratada da loja era de 130 kW. Tá? Isso aqui, para nós, como vocês podem verificar, a gente já tinha uma situação de um gasto desnecessário, porque o contratado era 130, e nós poderíamos utilizar aqui a menos. Né? Então, estávamos consumindo esse valor e pagando por esse daqui. Então, já fizemos uma modificação a seguir. Que, através dessa modificação, que foi simples, né, não houve necessidade de gasto nenhum, já revimos o valor do contrato de manutenção. Agregado a isso, nós fizemos muitas campanhas com os gerentes de loja. Nós sabemos que existe muito gasto de energia dentro do ambiente da loja. Um ar-condicionado ligado antes do público chegar, antes das pessoas, dos clientes, iluminação extremamente acionada antes realmente do ponto de venda estar recebendo clientes. Então, fomos colaborando via telefone, via e-mails, conversas, presencial, e aí nós fomos, como vocês viram na conta anterior, ele já representou ali uma redução
sensível no que foi o que era a conta anteriormente e agora. Então, agora, mais especificamente, a loja que nós utilizamos como o pulmão desse exemplo. Então, após essas iniciativas que nós tivemos, nós verificamos que ainda não era suficiente fazer campanha e verificar também o retorno que a conta de energia, essas análises poderiam trazer. Então, nós começamos a entender que nós deveríamos ir atrás de algum outro equipamento ou circunstância que poderia promover também um impacto ainda maior no que a gente tem de loja. Então, claro, como varejo, é muito importante sempre termos uma iluminação boa para mostrar o que o produto e para a venda, né? E hoje, dentro do que a gente tem como realidade, um dos grandes gastos que a gente tem são os elementos de iluminação. Então, muita lâmpada, muito reator, a gente troca, lá nós temos gastos para cima de R$100 mil por mês, só na troca desses elementos luminosos. E isto, para nós, é um gasto bastante significativo. Então, nós fomos atrás exatamente de pesquisar algum tipo de equipamento que pudesse nos suprir essa necessidade. Então, nós, como vocês podem ver aqui, claro, está muito pequeno, mas eu só quis passar um pouco a ideia, cada verde deste aqui, cada elemento pequeno desse é uma luminária, tá? Com uma lâmpada. E imaginem tudo isto aqui sendo acionado. E pior, trocando, todos nós tendo que trocar todos esses elementos de iluminação há 4, 5 meses, praticamente há 4, 5 meses do ano. Então, é um gasto muito exagerado, e ainda mais pensando na situação do meio ambiente, tudo que foi falado anteriormente, isso fica muito ruim, né? Principalmente para a imagem da empresa. Então, esse aqui, para vocês terem uma ideia, dessa loja que nós estamos falando, é o consumo anual de energia elétrica. Tá? Então, aquilo que nós falamos lá, o consumo da loja, ela praticamente atingiu, no mês de julho, o valor de 50 mil quilowatts. Tá? É bastante grande. Deste valor aqui, como vocês vão ver à frente, grande parte dele era consumido pela iluminação da loja. Tá? Então, nós, após 1 ano e meio de pesquisas, nós conseguimos encontrar que a melhor solução para nós dentro da loja seria a utilização do LED como elemento iluminativo. Tá? Esse LED, nós tivemos algumas dificuldades nessa pesquisa, porque normalmente o LED, para substituir uma lâmpada HQI, que ela é de grande potência, nós tivemos muita dificuldade. Então, não tinha, na época, fabricantes que poderiam nos suprir disso, e nós fomos buscando soluções. Também não havia flexibilidade dos fabricantes nesse sentido. Então, muitas vezes, nós tínhamos LEDs instalados em luminárias que elas não tinham um aspecto arquitetônico bonito. Então, normalmente, o arquiteto, nós aprovávamos o elemento pela economia que ele gerava, mas o arquiteto desaprovava. Obviamente, era um elemento feio, não havia flexibilidade do fabricante para a instalação desse elemento numa luminária. Então, fomos buscando exatamente esses itens. Nós tínhamos alguns fabricantes que até possuíam LEDs com um grande poder luminoso, só que a potência que eles consumiam era praticamente a potência que nós tínhamos instalada na loja. Então, trocar 6 por meia dúzia, claro, o LED tem a vantagem das 50 mil horas dele, né, que ele tem de vida útil. Sim, 50 mil horas, desde que você tenha um dissipador muito bom para o elemento luminoso e que você também tenha um ambiente favorável à instalação dele, porque senão ele também se torna uma situação problemática, porque como nós tivemos em algumas situações aí, instalações de LED que o eletricista ele não conhece o que é aquilo.
E ao entregar o produto para o eletricista, ele não sabia nem como montar, queimava o equipamento. Então, são situações que nós fomos, durante esse 1 ano e meio, pesquisando e conseguimos achar um fornecedor. Aí, deixar claro, a ideia nossa aqui não é vender, tá? A ideia que a gente sempre passa, eu passo lá para o pessoal da faculdade também, é sempre promover, não deixar o engenheiro ou quem quer que seja, numa situação de comodismo, aquela coisa de você chegar no seu escritório todo dia, fazer a mesma rotina, abre o notebook, atende ligações, vê sua agenda e continua fazendo sempre aquilo dia após dia. A ideia é exatamente nós sempre estarmos atentos, primeiro, ao que o mercado pode nos oferecer e, principalmente, inovações que possam ser muito bem testadas e aí aplicadas. Essa é uma coisa que a gente tem que ter sempre como lição para nós, como administradores de empresas, de engenharia, do que for, que não fiquemos apenas aquela situação que eu mostrei a vocês. Eu troco reator e lâmpada, tudo bem, vamos deixando isso daí, vai passando o tempo, vai passando exatamente o tempo, e existem coisas que podem nos trazer, elementos, equipamentos, que podem nos trazer benefícios, principalmente nesse setor de varejo, que pode gerar iniciativas, até mesmo do empreendedor, como nós tivemos aqui mais para frente, eu vou mostrar a vocês, que tragam benefícios, inclusive, para essa área. O próprio engenheiro, um vislumbre maior do própria aplicação, do próprio trabalho, que é a importância de ter essa pesquisa. Então, fizemos toda essa pesquisa, chegamos num fornecedor, esse fornecedor fez toda essa substituição que vocês podem observar aqui. Tá? Na época, o valor empregado foi mais ou menos este. Tá? Isto aqui, hoje, a prática nos ensina que é bem menor. O payback para esta loja foi de 1 ano e 8 meses. Tá? Então, o retorno deste investimento se deu em 1 ano e 8 meses, das contas que eu vou mostrar a seguir. Mas, é aquilo que eu falei, o pensamento aqui é expor a ideia. Então, o LED é uma situação importante para o varejo hoje, porque promovendo esta alteração, a gente tem, em 1 ano e 8 meses, toda este valor aqui de retorno, e depois disso é só lucro. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa daqui nós reunimos todo o equipamento, todo o material que foi substituído no ambiente, principalmente as luminárias, que tinham um peso muito grande. Tá? Aqui, capacitor e ignitor, que faz parte desse equipamento, que é a lâmpada HQI para ser acionada. E aí, vocês podem notar, no gráfico, já a reação. Isso daqui, tá, não é um gráfico que nós pegamos na internet, não, isso daqui é o consumo real da loja. Tá? Depois, vocês podem notar aqui, que aqui ainda eu estava com a iluminação convencional. Daqui para frente, isto aqui já foi coletado na época que estávamos com a mudança parcial da loja. Tá? Porque, como vocês puderam ver, da noite para o dia não poderíamos fazer a mudança. Tá? E daí para frente, vocês podem notar, olha, daí para frente 15.000 kilowatts mês, de uma loja que chegou no gráfico anterior a quase 50.000. Essa aqui é a demanda da loja. Tá? Então, nós tínhamos aproximadamente, como vocês viram, isso, claro, depois de ter feito lá a revisão, ainda já tinha caído, mas isto aqui mostra o quanto nós temos depois da instalação LED. Tá? Então, o valor aqui não chega a 40, 38. E aqui é a nova realidade. A partir do ano de 2012, né, todo ano que nós verificamos o consumo da loja, né, ao longo do tempo. Então, 2012, como vocês podem ver, olha, já o valor de 16.000,
ao longo de um ano de aplicação desse produto. Mesma situação em termos de demanda, né? Então, o máximo que nós chegamos aqui foi pouco mais de 38 kW de demanda. Isso nós revisamos e está hoje em torno de 40. Então, qual conclusão nós chegamos? Nós temos aqui uma drástica redução do consumo de energia na loja, como vocês puderam ver. Fim das áreas apagadas, a gente tinha um problema muito grande, que era exatamente quando você tem áreas, a engenharia de manutenção ela não consegue atuar o tempo inteiro na loja. Então, são visitas para fazer a troca dos elementos luminosos. Essas trocas, elas ocorrem pelo período de vida útil de cada elemento. Agora, imaginem 400, 700 elementos luminosos, eles não têm o mesmo tempo de vida útil. Então, existiam momentos que a loja ficava com áreas apagadas. E isso é extremamente nocivo para o varejo. É necessário que a gente sempre tenha as áreas iluminadas exatamente para expor o que está sendo vendido. E com o LED, nós tivemos uma uniformidade na iluminação da loja e, principalmente, não há troca. Então, durante 50 mil horas, eu vou ter a loja iluminada de uma forma igual, da ponta, na entrada, até o fundo da loja. A redução de acidentes elétricos, nós tínhamos muito, principalmente com aquele elemento, a lâmpada HQI, com as ligações capacitor e ignitor no forro. Eles muitas vezes geravam muito calor e às vezes ocorria curto. Então, fogo no forro, extintor, área parada na loja, precisávamos mobilizar ali bombeiro, às vezes, do próprio shopping para nos auxiliar. Isso acaba. Tá? Bom, redução de quadros elétricos, é óbvio, o LED ele trabalha com tensão inferior, ele não precisa, nós não precisamos trabalhar com fiação grande, tá, de bitola grande, e não precisamos elementos de proteção também elevados no quadro elétrico. Então, reduz bastante tanto o trajeto do fio até o elemento, como também nos quadros elétricos, os sistemas de proteção. Aqui também forte redução de energia reativa. Aí, bom, aí para as pessoas que entendem um pouco, muito sucintamente, a energia reativa é uma parte do que a gente recebe da concessionária e a gente aproveita de forma errada e devolve isso para a concessionária. Isso normalmente são elementos com enrolamento, com transformador. E como nós tínhamos muito disso na loja, nós gerávamos uma energia reativa que na conta ia em forma de multa. Então, todo mês nós pagamos nesta loja aproximadamente R$800 de reativos. Normalmente se resolve isso instalando banco de capacitores na loja. Só que inviável, porque você, ao longo do tempo, um banco de capacitores hoje, muito bem programado e automático, ele está em torno de R$6.000. Com R$800, eu vou pagar isso ao longo do tempo, mas é mais um equipamento para cuidar, mais um elemento de manutenção dentro da loja. E com o LED, isso finda. Eu não tenho nenhuma energia reativa. Queima de produtos é uma outra circunstância que nós tínhamos na loja. Nós temos muitas camisas de time expostas na loja e, normalmente, a lâmpada HQI ela gera raios ultravioletas. Esses raios, para o branco, ele escurece, deixa um pouco marrom a tonalidade e, se o produto fica exposto por mais de 2 semanas na gôndola, ele fica queimado. Em muitas circunstâncias, todos esses produtos, como nós temos em Extrema, nós temos uma loja que faz a comercialização desses produtos que têm pequenos defeitos. A massa desses produtos era muito grande, justamente por esse motivo. A maior parte das lojas, elas possuíam as lâmpadas HQI e tínhamos esse contexto nocivo, perda. Então, comprávamos a camisa num valor, na hora de comercializar, ela ia como perda, de volta para a Extrema.
Bom, como eu disse, né, a iluminação é essencialmente branca. Claro, branca, o LED tem diversas temperaturas de cor. Então, você pode pegar desde 2.900 Kelvin até 10.000 Kelvin. Então, você pode ir do amarelo, bastante amarelo, para o branco absoluto, que praticamente é azul, né? E nós escolhemos, para a loja piloto, um branco de 6.000 Kelvin. Ela ficou uma tonalidade um pouco azulada, mas isso, claro, foi um momento de teste. Agora nós temos as lojas com 4.500 Kelvin, que é plenamente aceitável, a loja até fica mais confortável com essa temperatura de cor. Como eu disse aqui, redução do número e o peso dos elementos de iluminação, como eu comentei da lâmpada HQI. A durabilidade, 50.000 horas, imbatível. Claro, dentro daquele conceito que eu comentei a vocês, é necessário que sempre se pense num ótimo dissipador de calor por LED, porque o LED gera calor. Ele não é um elemento completamente frio. Tá? Ele tem lá os seus 37 graus, se bem refrigerado. E é necessário, para a vida útil dele, que isto seja mantido. Porque se ele perder esse arrefecimento, ele vai queimar. E vai até antes, provavelmente, dos elementos que nós tínhamos anteriormente. E o retorno, como eu disse aqui, sim, claro, redução de 30% no consumo de ar-condicionado. É óbvio que uma loja naquele tipo que nós tínhamos com lâmpadas HQI, mesmo sem clientes, a loja vazia, 11 horas da manhã, quando acabou praticamente de abrir, nós tínhamos uma geração de calor enorme dentro da loja por esses elementos luminosos. A lâmpada HQI gera, nela, 147 graus. Então, cada um desses elementos gerava esse calor dentro da loja que tinha que ser combatido logo nas primeiras horas de funcionamento da loja pelo sistema de ar-condicionado. Poxa, estou gastando dinheiro sem ter o retorno, porque não tenho um cliente dentro da loja. Aonde está aí a engenharia da situação? Então, com o LED, ele a 37 graus que ele gera, claro, com um bom dissipador, você não tem mais esse problema. E nós conseguimos pegar um valor médio de 30% de economia, de redução de energia elétrica no ar-condicionado. Fim dos custos e logística com reciclagem, é óbvio, as lâmpadas fluorescentes, elas têm o gás lá dentro, né? Mercúrio, altamente nocivo, necessário fazer reciclagem, ela só não está hoje. Nós temos algumas localidades que isso está mais forte, que seria lá Santa Catarina, as lojas de Santa Catarina. A própria prefeitura exigiu, a prefeitura e o governo do estado exigiram reciclagem, onde nós temos lojas instaladas em shopping, e em São Paulo também. E essa seria outra preocupação que nós teríamos também, imaginem, aproximadamente mais de R$100.000 em gastos de lâmpada, isso tudo sendo reciclado. Então, temos que pagar pelo valor da reciclagem. Isso também é um outro item que nós deixamos de fazê-lo. Tá? E, como eu disse, no caso desta loja, naquela época nós tivemos o retorno do investimento em 18 meses. Tá? Agora, com certeza, ela é menor. Então, aqui, para vocês, para eu não ficar falando muito, olha, fizemos isso, fizemos aquilo, aquele outro, eu vou mostrar a vocês as contas de energia realmente como eu mostrei anteriormente nos períodos. Tá? Então, essa daqui, só um pouco mais para a direita. Isso. Essa daqui é a conta de energia da loja, como vocês podem notar, em julho de 2010. Esta conta, ela tinha ali o consumo, que foi aquela que vocês viram, isto em julho, tá? Eu quis trazer essa conta para mostrar ali que não tem o efeito do ar-condicionado, porque julho é frio, e esta loja é em Campinas. Tá? Então, falaram, peraí, mas você está mostrando uma loja que tem consumo de ar-condicionado exagerado e foi verão. Não, não, é julho. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, 49.000 quilowatts, tá? Com
aquela famoso 130 contratado, eu consumi 93 de demanda. Então, o resultado da minha conta, naquela época, era quase R$15 mil. Agora, esta daqui é a conta em julho também de 2011, depois da conclusão nossa da instalação. Não havíamos ainda revisto o contrato de demanda, mas olha o consumo. Tá? Então, era praticamente 50 mil quilowatts e ela foi para 14 mil, pouquinho mais de 14 mil quilowatts. Olha a conta, tá? Quase R$7 mil. Então, isto ainda, eu não vou levantar a vocês, mas houve um consumo, um aumento do valor da tarifa. A concessionária aumentou, porque se eu fosse jogar esses valores que eu tinha naquela conta, com o que eu tenho de consumo desta conta, resultaria aqui em R$3.900. Tá? Então, isto aqui ainda teve aumento. E se eu jogasse aquele valor de conta nesta tarifa aqui, o consumo daquela, ela daria perto de R$17 mil. Tá? E, por fim, o janeiro deste ano. Tá? Então, agora, já com a demanda revisada pelo departamento, já registrando o valor razoável, estamos no verão, né? Então peguei também uma época de calor intenso, e aqui o resultado da conta de energia, R$5.400. Então, eu acredito que não precise comentar mais nada, além do valor aqui que está sendo mostrado. Ele fala por si só. Uma projeção de R$17 mil mês para 5.400 de conta de energia, a loja agradece, o gerente agradece, além de todos aqueles outros que nós comentamos, esta loja aqui, ela já não tem mais manutenção de elementos elétricos há 1 ano e 4 meses. Ou seja, não gasto um centavo em equipe para trocar lâmpadas, em reciclagem de lâmpadas e compra desses materiais elétricos para suprir a loja. E esse período todo, a loja está iluminada com uma luminosidade igual da entrada até o fim, sem nenhum problema de queima de produto. Né? Então, entendo, e aí volto a frisar, mais importante disso tudo é sempre a gente estar atento à iniciativa. É muito importante que todos nós tenhamos a consciência de pesquisar situações, equipamentos, coisas que podem trazer benefício não só para a empresa, como também para o meio que a gente vive. Então, tá aí, foi um trabalho exaustivo da equipe toda, não foi só minha, e esta situação foi tão boa, né, está sendo tão boa, que foi decidido pelo dono, proprietário da empresa, de fazer o retrofit de 74 lojas esse ano. Então, nós estamos entrando agora realmente com um projeto maciço lá dentro, de substituição em 74 pontos de loja, 74 pontos de venda, desse elemento para este ano aqui, com uma economia projetada em torno de R$8 milhões. Tá? É isso aí. Aqui, os meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, claro, não para venda, não vou vender nada, tá? Mas estou à disposição para algum esclarecimento, alguma coisa que necessitem. Tá? E obrigado.